Olá pessoal, eu decidi fazer esse vídeo, galera, porque como eu disse para vocês que eu não poderia dar aula, infelizmente eu não vou poder, né? Estou em viagem. Eu decidi para vocês não ficarem prejudicados, refazer aquela questão que eu passei em sala de aula, talvez até com um modelo diferente, como eu não tenho no caderno, e aí vocês façam, né, a parte de vocês aí. Bom, como que funciona a questão, né? Deseja-se captar água de um córrego para abastecer um pequeno sistema de irrigação, né? Composto por dois aspersores. A pressão mínima dos aspersores deverá ser de 2 MCA. A vazão necessária é de 18 metros cúbicos por hora, velocidade 2 metros por segundo, cano de PVC, né? E rendimento da bomba 53%. E aí temos o aspersor 1 e o aspersor 2. Dessa vazão total de 18 metros cúbicos por hora, 10 vai para o aspersor 1 e 8 vai para o aspersor 2. Né? E a altura do aspersor 1 para a bomba vai ser de 15 metros. A altura do aspersor 2 será de 11 metros. A primeira coisa que vocês têm que identificar é o seguinte: esses 2 MCA aqui vai entrar onde nessa questão, né? Esse 2 MCA é a pressão mínima, né? O P2, que o aspersor com pior situação, que aquele que tem a maior altura em relação ao eixo da bomba, ele deverá apresentar. Então, o aspersor 1 é o aspersor com maior altura em relação ao eixo da bomba, ele deve apresentar uma pressão de 2 metros, né, de coluna de água, ou, né, 2.000 kgf por metro quadrado. Nosso sistema ele é parecido com esse daqui. A gente tem um córrego, tubulação de sucção, bomba, tubulação de recalque e os aspersores. A diferença aqui, né, é que ao invés de uma série numerosa, né, de aspersores, a gente vai trabalhar só com 2 aspersores. Este é o exemplo, né? Temos aqui o córrego, a água está passando por aqui, né? Essa é o corte transversal dele. Aqui nós temos uma válvula de pé com crivo, 2 metros de tubulação vertical e 10 na horizontal, né? Uma curva de 90 e um registro, né, de gaveta aberto. Isso aqui, tudo que eu falei para vocês agora, corresponde à tubulação de sucção. A tubulação de recalque começa a partir do rotor, ou do motor, né? Se eles estiverem conjugados. Composto por uma válvula de retenção, uma tubulação de 15 metros, né? Um registro de gaveta, uma curva de 90 e mais 290 metros. Do rotor até esse T, né, de saída bilateral, ela é composto, né, pelo ramal principal. Depois vem os ramais secundários, que são as tubulações com diâmetros menores, para alimentar o aspersor 1 e o aspersor 2. Como a vazão que entra por aqui, ó, é a vazão que sai, essa vazão de 18 metros cúbicos vai passar por essa tubulação, passa pelo rotor, passa pela tubulação do ramal principal e chega aqui no T, né, de saída bilateral, manda 10 metros cúbicos para o aspersor 1 e 10 metros cúbicos, né, do aspersor 2. O comprimento, né, do ramal bilateral tá aqui, ó, 290 mais 15, 1,60, né, é o comprimento da tubulação do aspersor 1 e 180 do aspersor 2, né. Percebam que no aspersor 2, graficamente ele está abaixo, né, do aspersor 1. Por quê? Porque ele tem uma altura inferior, né. Aqui estão as peças, pé com crivo, curva 90, júlio 90, registro de gaveta, válvula de retenção e T, né, de saída bilateral. Primeira coisa que vocês vão ter que fazer, né, é calcular a vazão. A vazão, né, total é de 18 metros cúbicos por hora. Você vai dividir isso aqui por 3.600 e você vai encontrar o valor de 0,005 metros cúbicos por segundo. E aí, essa vazão entra aqui pela tubulação de sucção,
passa pelo rotor, vem no ramal principal e chega no T, né, que distribui parte vai para o aspersor 1 e parte vai para o aspersor 2. Eu disse que no aspersor 1 vai 10 metros cúbicos por hora, então você divide esse valor, né, por 3.600 e para o aspersor 2 vai 8, então você divide também por 3.600, né? Você encontra os valores aqui correspondentes em metros cúbicos por segundo. Se você somar esses dois, do aspersor 1 e aspersor 2, a vazão total será de 0,05, né, metros cúbicos por segundo. Feito isso, vem aqui e calcula quem? O diâmetro. Qual é a fórmula de diâmetro, né? Diâmetro é igual a raiz quadrada de 4 vezes Q, que é a vazão, dividido por π vezes V, que é a velocidade, nesse caso. D, então, o diâmetro do ramal principal está aqui, ó. Vai ser 4 vezes... O diâmetro do ramal principal está aqui. 4 vezes 0,005 dividido pelo π vezes 2, que é a velocidade, vai dar 0,00564, não é? Esse valor é igual a 56,4 milímetros, né? Que você transformado para diâmetro comercial será igual a 60 milímetros, né? Ou 2,5 polegadas. Depois você calcula esse aqui, exemplificando, é o diâmetro do ramal principal. Qual é o diâmetro que eu estou falando? Desse aqui, ó. Desse diâmetro de 15 metros mais 290. Desse diâmetro. Esse é o diâmetro do ramal principal. Esse diâmetro corresponde ao diâmetro de recalque. Diâmetro de recalque. Ele está aqui, ó. Diâmetro do recalque. Ok? Para encontrar o diâmetro de sucção, você vai encontrar o diâmetro imediatamente maior. Que no caso, a gente está falando de diâmetro de 75 milímetros ou 3 polegadas. Então, o diâmetro de sucção sempre será o diâmetro imediatamente maior do que o diâmetro de recalque. Qual é o diâmetro de recalque que nós utilizamos? Como eu disse para vocês, é o diâmetro imediatamente que sai aqui, ó, da bomba, passa pelo rotor, sai da bomba e chega até o T. Por que a gente não vai usar os outros? Porque esses aqui a vazão é menor, né? E essas vazões, os dois são iguais. Ok? Feito isso, né? A gente calcula o diâmetro do aspersor 1. Qual a diferença? É que ele vai ter uma vazão, essa vazão é de 0,278 dividido por π vezes 2, a velocidade não muda, e aí a gente encontra, né, 0,04121, né, metros, que transforma para 42,1 milímetros, né, e o diâmetro comercial, como é o imediatamente maior também, vai ser de 50 milímetros, sendo sempre arredondando para 5, né. O diâmetro do aspersor 2, a vazão é menor, lógico, né? Irá fornecer um diâmetro menor, né? 0,0376 metros, né? E o diâmetro comercial de 40 milímetros, né? Ou 1,5 polegada. Esses aqui são os diâmetros. Diâmetro do ramal principal, aspersor 1, aspersor 2 e o diâmetro da tubulação de sucção, que é aquele imediatamente maior do diâmetro de recalque do ramal principal. Feito isso, pessoal, nós vamos, né, encontrar as perdas de cargas, né, das tubulações, né, ou das peças que compõem as tubulações. Que peças são essas? Válvula de pé com crivo, né, curva de 90 e registro de gaveta. Essas três peças correspondem ao diâmetro, né, da tubulação de sucção. Faz as tabelinhas, coloca aqui tudo separadinho. E onde é que você vai encontrar os comprimentos? Os comprimentos estarão dispostos aqui, ó, na tabela, né,
fornecida, né, pela Schneider, que eu passei para vocês em sala de aula. Nesse caso, você vai utilizar para 75 ou 3 polegadas, e aí você vem aqui na tabela, tá aqui, ó. Vem aqui na coluna de 3 polegadas, não é? E aí você vai buscar qual é o tipo de peça que você quer trabalhar. Então a gente vem para cá, ó. A gente tem uma curva de 90. Curva de 90, né? Para o diâmetro de 3 polegadas. A tubulação é PVC, então o valor será, né, de 1,5 metro. E aí você coloca 1,5 aqui, ó, curva de 90, 1,5. Válvula de pé com crivo, a mesma coisa. Válvula de pé com crivo está aqui embaixo, ó, válvula de pé com crivo. PVC, diâmetro de 3 polegadas, 26,8. Coloca 26,8. Aliás, deixa eu trocar. Válvula de pé com crivo, 26,8. Deixa eu só trocar aqui. Tá aí. Valor. PC e registro de gaveta. Então, somando os 3 dá 29,2. Passou para o ramal principal, você vai encontrar aqui, ó, ramal principal, registro de uma válvula de retenção, um registro de gaveta, uma curva de 90. O T não vai entrar, porque o T você tem que encontrar ele para a pior situação, então você vai utilizar ele para a próxima, né, para a próxima tubulação. Então temos aqui, ó, comprimentos, né? Volta lá, vai lá na tabela. A tubulação agora é de 2,5 polegadas, tá aqui, ó, nessa coluna. Você vai pegar o joelho de 90 PVC e aí você encontra o valor de 3,7. Registro de gaveta 2 polegadas e meia, né, para PVC 0,9. E a válvula, né, como é uma válvula, eu coloquei aqui na horizontal, né, dá 5,2. Então o valor correto aqui é 9,8, somando os 3, né? Encontra, faz esse processo e coloca aqui, encontra esse valor total. Aí a gente encontra o valor, né, T bilateral, considerando a tubulação de 50 milímetros. Que tubulação é essa? Essa tubulação, né, do diâmetro do aspersor 1. A gente vai precisar de calcular o T para o aspersor 2? Não. Por que eu não vou precisar? Porque você vai considerar a perda de carga, sempre que você for considerar a perda de carga, para ramais, quando você tem uma distribuição assim de vários ramais, você vai considerar sempre para o aspersor de pior situação. E qual é o nosso de pior situação? O aspersor 1. Por que ele tem a pior situação? Porque ele possui o maior desnível em relação ao eixo da bomba. Então, quando a gente estiver trabalhando com várias situações onde você tem vários aspersores, você sempre pegará o de pior situação, ok? Então a gente vai considerar só o aspersor 1. No aspersor 1, diâmetro de 50 milímetros, não é? T bilateral, vai lá na tabela, 7,6, né? E aí encontra esse valor aqui, que é igual a 7,6. Como não tem outra tubulação, e a gente está desconsiderando aqui, ó, essa curva que está subindo aqui, porque aqui no desenho ela existe, mas talvez no dia a dia não. Então eu desconsiderei ela. Aí a gente vai ficar só com esse T, ok? Tá aqui, ok? Vou mandar para vocês. E aí a gente encontra HF. Bom, esse HF aqui
primeiro que eu estou aqui sublinhando, né? Esse aqui, ele corresponde à tubulação de sucção 0,075, percebo que tudo tem que estar em metros, mais a tubulação do ramal principal. Aí você vai colocar a vazão é a mesma, né? A equação é de Hansen-Williams, a vazão dividido por 140, que é o coeficiente de atrito do PVC, elevado a 1852, vezes, né, os comprimentos, que é 2 metros de cano, mais 10 metros de cano, mais o comprimento, né, equivalente da tubulação dividido pelo diâmetro, que tudo isso tem que estar em metro. Isso aqui, se você resolver, dá 7,81 MCA. Faltou quem? Calcular a perda de carga da tubulação, né, dos ramais. Aliás, do ramal, né? Que é só o ramal 1. E a gente fez separado. Por que a gente faz separado? Porque a vazão para o ramal 1 muda. E essa vazão aqui, ó, da tubulação de sucção e do ramal principal, ela não muda. Nesse caso, ela muda. Então, se ela muda, você precisa colocar um valor, né, diferente. Tá ok? Deixa eu só corrigir aqui, porque aqui é igual a 260. 260. 260 tá aqui. Ok? 260. Pronto. Esse valor tá correto. Ok. Somos 2, 7,81 mais 4,87. Você encontra, né, 12,29. A gente utilizou a forma de Hansen-Williams para encontrar a perda de carga total. Somamos os comprimentos equivalentes, não é? 290 mais 9,8 mais 15. E aqui embaixo 260 mais 7,6, que é o comprimento equivalente daquele T bilateral. Faz tudo, fez separado porque são vazões diferentes e encontra, né, a perda de carga total. Encontrou a perda de carga total, vem aqui e observa o seguinte, né? Nesse ponto a gente tem, nesse sistema a gente tem o ponto 1 e o ponto 2. O ponto 1 a gente está pegando água, tem um reservatório aqui embaixo. O ponto 2 tem um aspersor. E lá na sala de aula eu disse para vocês que quando vocês tiverem, nesse caso, um reservatório aqui no ponto 1 e um reservatório aqui no ponto 2, a pressão em 1 e a pressão em 2 serão zero. Velocidade em 1 e velocidade em 2 serão zero. E Z1 e Z2 dependerá, né, da onde os pontos estarão localizados em relação ao eixo da bomba. Nesse caso aqui, lá naquele sistema que eu coloquei para vocês na sala de aula, a gente tem o ponto 1, que é um reservatório. Logo, se é um reservatório, a gente sabe que a pressão é zero e a velocidade também será zero. E no ponto 2, no sistema a gente definiu que esse ponto 2 terá uma pressão mínima de 2 MCA e existe uma velocidade também. Ela também será considerada nesse ponto 2. E a gente precisa encontrar esses valores, né? Para isso a gente joga aqui na equação de Bernoulli, pressão 1 dividido pelo peso específico da água, mais a velocidade em 1, dividido por 2 vezes a aceleração da gravidade, né? Mais ou menos Z1 mais a altura manométrica igual a P2 dividido pelo peso específico mais V2 elevado ao quadrado dividido por 2 vezes a aceleração da gravidade mais Z2 mais HF. Por que mais ou menos aqui? Aquela relação que eu falei, se a bomba estiver afogada, esse valor será mais. Se a bomba ela for uma bomba elevada, então será negativo. No nosso caso, né, a nossa bomba é uma bomba elevada. Então esse valor será negativo. Se fosse afogada, seria positivo.
Coloca zero aqui, nossa, como é um reservatório, esse valor é zero, esse valor também será zero, né? A pressão será zero, velocidade também será zero, né? Por se tratar de um reservatório. O Z2, em relação ao nível da bomba, fica menos 2, Z1, desculpe, em relação ao nível da bomba, fica menos 1, mais altura manométrica. Pressão em 2 MCA transforma para KGF, né, dividido por 1000, mais velocidade, a gente definiu que é 2 metros por segundo, né, elevado ao quadrado, dividido por 2 vezes 9,81 mais 15 mais 11,93. Então, a altura manométrica total, quando você passa esse 2 para cá, ele vai positivo, ele está aqui, ó, positivo, ficará 31,49. Essa será a altura manométrica total. Para quem não sabe ainda do que se trata a altura manométrica total, ela é a quantidade de energia necessária para fazer com que a água saia daqui, ó, do ponto 1 e chegue ao ponto 2. Essa quantidade de energia necessária será convertida, né, será inserida através de quem? Pelo sistema de bombeamento. Então você define qual a quantidade de energia necessária que você vai precisar empregar no sistema para fazer com que esse sistema saia, essa água saia daqui e chegue até lá. Definiu a quantidade de energia que será necessária, você trabalha com a bomba, né? Compra uma bomba com essa característica, que vai te proporcionar essa característica. Por fim, aqui a gente chega na potência, né, da bomba, que será o quê? Peso específico da água vezes a vazão vezes a altura manométrica, né? Por 75 vezes, né, o rendimento que eu coloquei como valor de N, né? Específico 1000. Aí entra aqui, professor, só tem aquele tanto de vazão. O que a gente vai usar de 0,5? A vazão, lembre-se, a vazão que entra é a vazão que sai. Você sempre trabalhará com a vazão total. E a altura manométrica, não é? A gente pegou para a pior situação, que é o ponto 2. O ponto 2 é o ponto que tem o maior desnível. Ou seja, você atendeu uma grande vazão, a maior vazão que tem dentro do sistema. Se você tivesse colocado aqui somente a vazão para o aspersor 1, que é de 0,00278, você teria subestimado o seu sistema, porque a vazão de 0,00278 ela só é suficiente para o aspersor 1. Mas a água também precisa ir para o aspersor 2. Então você teria que colocar, somar, né, ao 0,00278 a vazão do aspersor 2, né, que é de 0,00222, que somando dá 0,05 vezes a altura manométrica, que é a quantidade de energia. Que a altura manométrica a gente está utilizando para o pior ponto, o ponto que precisa de um maior desnível. Então a gente colocou 31,14. Dividir por 75, que é um fator, o índice de conversão para CV, né? Já converte diretamente para CV, vezes 0,53, né? Que é o rendimento. Quem é que vai te dar esse rendimento aqui? O fabricante. O fabricante que vai te dizer qual é o rendimento da bomba. Isso aqui te dá uma potência de 3,96, né? Ou um valor, né, comercial de 4 CV. Pessoal, como eu disse para vocês, eu geralmente não trabalho com revisão, porque é uma forma de você premiar aquela galera que passou o período todo brincando em sala de aula, jogando, fazendo o que for, menos estudando. E é aquele pessoal que vai para lá, se dedica, faz os cálculos, estuda na calculadora quando eu peço, acompanhar a aula certinho. Esses eu tenho certeza que vão se dar bem na minha aula, na minha prova, né, e na minha aula também. Agora, a galera que dormiu, que fez o que fez, revisão não tem. Se vocês quiserem, se a gente fosse ter aula hoje, né, agora nessa quinta, provavelmente eu estaria passando um conteúdo, né, um novo conteúdo, estaremos resolvendo essa questão e estaremos, né, complementando o conteúdo que sobre bombas paralelas e bombas em série, mas revisão não ia ter. Como eu não dei revisão, né, o pessoal da manhã também não teve revisão, quem quiser tirar dúvida com ele, né, dizer que eu não tô
com o Oba-Oba. Valeu, muito obrigado. Boa prova pra todos.